eu sou o pastor Josemar de Lima, aqui de João Pessoa, capital da Paraíba. Vamos ler a palavra de Deus, que está aqui em Gálatas. Gálatas, no seu capítulo 1. Gálatas, no seu capítulo 1, a partir do versículo 6. Maravilho-me de que não depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Eu vou repetir isso aqui. Eu vou repetir esse evangelho aqui. Esta palavra aqui que Paulo fala. Gálatas capítulo 1, no seu versículo 7. Presta atenção que esse tópico aqui eu vou mostrar para os senhores e senhoras o que é que estão fazendo com o evangelho nos nossos dias. Olha aqui o que Paulo fala. O qual não é outro. Ele está falando do evangelho de Cristo. Não é outro evangelho. É o mesmo. O qual não é outro, mas há alguns, tem alguns atrevidos, tem alguns no meio que estão mudando tudo. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Querem transtornar, querem mudar, querem colocar coisa humana no evangelho de Cristo. Aí o que é que Paulo faz? O que é que Paulo diz aqui? Mais ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Se vier um anjo do céu pregar um outro evangelho, fora do que está pregado, do que está escrito aqui nesses pergaminhos de Deus, seja anátema, seja chamado anátema, seja excomungado, seja diabólico. Isso não é de Deus, isso é do diabo. Tudo que contrariar a palavra de Deus não é Deus, é o diabo. Não importa o quanto seja bonito, não importa o quanto o pregador seja eloquente, que tenha uma liturgia muito agradável, que possa persuadir as pessoas, que possa conquistar as pessoas, que possa até enganar as pessoas, como estão enganando em nossos dias. Esses dias enganosos que nós estamos vendo dentro do Evangelho e também dentro da mensagem do profeta de Deus, o irmão William Branham, não a mensagem do profeta, não a mensagem original, mas essa mensagem que estão dando para o povo não é a mensagem que anda igual com a Bíblia. Não é a mensagem, é outra mensagem que é do homem. Então, essa mensagem que muitos ministros estão pregando aí, dizendo que é a mensagem do profeta de Deus, que crê no profeta de Deus, o irmão Branham, e que faz isso e que faz aquilo, essas mensagens são anátemas. Não importa de onde venha, não importa de quem venha, não importa quem esteja pregando. Pode ser quem for, não importa. É anátema, por quê? Porque não bate com as escrituras, não bate com a Bíblia Sagrada. Tudo que tiver na mensagem de Deus, na mensagem que Deus enviou pelo seu mensageiro, tem que bater com a Bíblia Sagrada. Porque se não tiver de acordo com a Bíblia Sagrada, é anátema, é falso. Mas é isso que Paulo está falando aqui. Mas, infelizmente, o povo está numa apostasia tão grande, o povo está numa cegueira espiritual tão grande, que nem a Bíblia Mãe, o pessoal da mensagem quer ler. Muitos pastores da mensagem não querem nem levar a Bíblia para o púlpito. Então, o que é que aconteceu? O que é que está acontecendo?
O que é que está acontecendo? Apostasia. Se apostataram. E aqui Paulo continua. Assim como já vulo dissemos, agora de novo também vulo digo. Se alguém vos anunciar, ele repete, deixando bem claro, deixando bem latente, frisando muito bem, pontuando bem firme no que ele está falando. Ele repete aqui no versículo 9 de Gálatas, capítulo 1. Presta atenção para você não ser enganado, meu irmão. Presta atenção, minha irmã, para a senhora não ser enganada. Porque a nuvem de engano no mundo evangélico está muito grande. As pessoas foram cegadas. Ou vocês esqueceram que o Senhor Jesus Cristo disse que chegaria o tempo que o evangelho voltaria para o judeu e sairia do gentio. Assim como os judeus foram cegados para não ver a chegada do Messias e saber que aquele era o próprio Deus em carne humana, eles foram cegados. Eles foram cegados. Mas o evangelho veio para o gentio. Deus levantou Paulo como apóstolo dos gentios. Mas esse evangelho, no final dos tempos, no final das eras, esse evangelho retornaria para os judeus, sairia dos gentios, porque os gentios abandonaram a palavra, estão abandonando a palavra original, da mesma maneira que os judeus desprezaram a palavra quando esteve aqui em carne humana. Quando o verbo se fez carne, que é o Senhor Jesus Cristo. Então os gentios estão abandonando, estão desprezando, estão dando todo tipo de evangelho para as pessoas. E as pessoas estão comendo todo tipo de bolota de porco. Porque esse evangelho que estão dando para as pessoas, a maioria desse evangelho são bolota para porco. Isso não é para cristão, isso é para crente. O crente está comendo todas essas bolotas de porco, mas o cristão não. O cristão sai fora. O cristão ele fica com a palavra. O cristão ele fica com a mensagem original. Ele não vai crer nesse ismo que criaram dentro da mensagem. Ele não vai crer. E Paulo repete aqui dizendo, assim como já vulo dissemos, agora de novo também vulo digo. Eu vou reafirmar. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Se alguém anunciar um outro evangelho, fora da palavra, fora disso que nós estamos pregando, não só eu, mas poucos pastores da mensagem estão segurados com a palavra, estão pregando a palavra da maneira como ela é, não abrindo nem para um trem carregado de dinamite. Eles estão pregando, eles estão sendo perseguidos, mas eles estão continuando à frente, eles estão adelante, pregando a mensagem do profeta de Deus, da maneira como ela é, sem tirar nada dela, doa a quem doer. Então, se alguém estiver pregando uma mensagem que está fora da sua palavra, da palavra de Deus, e fora da mensagem que o profeta pregou, e o que estiver fora do que o profeta pregou, a mensagem que o profeta pregou, o que estiver fora é anátema, é excomungado, é do diabo, não tem nada a ver com Deus. Então é uma questão de você pensar, meu irmão, de você pensar, minha irmã, e de você fazer a sua escolha. Faça a sua escolha. Você quer o quê? Eu quero dizer para você, olha só, gaiola bonita não dá de comida, não dá comer a canário. Gaiola bonita não vai dar comer a canário. Quer dizer o quê? Tem muitas gaiolas aí chamadas tabernáculo pelo Brasil afora, que são as gaiolas muito bonitas. São templos grandes, faraônicos, né? Gastaram aí a banda de Chapecó, não sei para onde danado foi, para construir um templo. Gasta-se muito dinheiro nisso aí, enquanto isso o povo está tudo morrendo, se acabando dentro da igreja. Tudo lascado, passando dificuldade, muitos desempregados,
Muitos precisam de ajuda da igreja e a igreja dá as costas, porque o negócio é construir templo. Esses templos faraônicos que nós estamos vendo aí. E o pastor lá, com o peito estufado, dono de tudo, dono do povo, dono das almas, dono da igreja, porque hoje, igreja hoje é um nepotismo só. Igreja hoje é um patrimônio familiar, tem que ficar para a família. Então Deus não está nisso aí não, meu irmão. Naquela época do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo pregava nas casas. Como a sinagoga não aceitava ele ia pregar nas casas, se reunia nas casas, tinha comunhão nas casas. Não precisava de igreja não. E naquela época ele pregava nas casas. Porque as igrejas não o aceitavam, dizia que ele era um demônio, que ele tinha Beelzebu. E hoje o evangelho está sendo pregado hoje nas casas, de novo. Está voltando aquilo que era no início, está voltando a mesma coisa hoje. Você vê que hoje dentro da mensagem, nós temos aí muitas coisas dentro da mensagem, temos ismo à vontade. Por exemplo, esse ismo aqui, do aperto play, as pessoas estão indo por isso aqui. Porque esse pessoal do aperto play, eles dizem que você só pode ouvir a voz de Deus se for através das fitas do irmão Branham. Você não vai ouvir a voz de Deus se não for pelo aperto play. Agora, o aperto play, ele está anulando a Bíblia Sagrada. É assim, o aperto play, ele anula a Bíblia Sagrada. Ele tira de você a Bíblia Sagrada e coloca os tablets, coloca as fitas do profeta, dizendo que você tem que seguir aquilo ali. Esqueça a Bíblia, esqueça tudo, porque agora você só vai ouvir a voz de Deus se for no aperto play. Só vai ouvir a voz de Deus se for no aperto play. E você vai observar que dentro dessa doutrina, que é anátema do aperto play, essa doutrina aqui, criada pelo filho do profeta, o senhor José Branham, quem criou essa balbúrdia foi ele. Isso aqui não foi Deus que criou isso não, e nem foi o irmão Branham que criou isso não. Essa invenção é do José Branham, não é de Deus. Ele que criou essa balbúrdia, essa coxa de retalho. O senhor José Branham, o senhor foi que criou essa mentira para iludir as pessoas. Então, nessa doutrina aqui do aperto play, está embutido também aquela doutrina que vocês criaram do retorno do irmão Branham. Vocês estão lembrados? Que o irmão Branham disseram que o irmão Branham vai retornar em uma ressurreição isolada. Então, só é o William Branham que vai ter esse privilégio de ressuscitar primeiro. A Bíblia me diz aqui, aqui essa Bíblia diz, em Tessalonicenses, que os mortos ressuscitarão primeiro, os mortos. E nós que estamos vivos, seremos transformados e subiremos a encontrar com o Senhor nos ares. Mas na doutrina que eles criaram, que vocês criaram, do retorno, da ressurreição isolada do profeta, está embutido aí, por causa dessa doutrina anátema chamada aperto play, está embutido também o retorno de William Branham. Que o irmão Branham vai retornar para terminar de pregar os trovões e para criar naqueles que crê nessa doutrina anátema a fé para o rapto. Você só vai ter fé para o rapto quando o William Branham voltar, ressuscitar nessa ressurreição isolada para vir pregar os trovões e a fé para o rápido. Porque a voz de Deus você só vai escutar nessa doutrina chamada aperto play. Não é mais na Bíblia Sagrada. Deus não fala mais através de sua palavra. Só fala através do aperto play. Para esses incautos, para esses cegos que estão acompanhando e endeusando e idolatrando o senhor José Branham. Não, mas ele é filho do profeta.
quem for. Ele pode ser filho do Papa, do Bispo, do Cardeal. Eu não quero saber de quem ele é filho, meu amigo. Mas é anátema da mesma maneira. É falsa da mesma maneira a doutrina. Está ensinando anatomismo para as pessoas. Está ensinando anatomismo para as pessoas. Essa doutrina do aperto play, isso é mais falso como o diabo é falso. Agora, quem é que está encabeçando isso? Quem é que está induzindo as pessoas ao erro? O próprio filho do profeta. Que uma vez o profeta falou que o filho seria um profeta. Sim, ele pode ser profeta 500.000 vezes. Ele pode ser profeta 1 milhão de vezes. Mas se tiver ensinando as pessoas, contrariando a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus verdadeira, o que tiver contrário isso aqui, pode ser filho de 200 profetas. É falso da mesma maneira. Como essa doutrina aqui é falsa. Isso aqui é falso. Isso aqui é falso agora. Infelizmente, eu quero dizer, infelizmente, tem muitos irmãos, pessoas boas, irmãos dignos, irmãos honrados, como também irmãs que caíram nessa bobagem. Caíram nesse coito do vigário. Não, mas é porque é o filho do profeta. Então nós temos que seguir o filho do profeta, que José Brana hoje está sendo considerado para esses incautos, para esses cegos aí, está sendo considerado um Deus. Um Deus. Além de idolatrar o irmão Brana, deixaram agora esse grupo aí do Aperto Play, eles agora adoram, idolatram José Brana. Agora, pior de tudo, meus amados irmãos, o senhor José Brana, ele gosta disso. Ele aceita isso. Porque se ele quisesse colocar a casa em ordem, que essa casa está bagunçada, o senhor bagunçou, o senhor está chamando o seu pai de falso. O senhor mesmo é que está chamando o irmão Brana de falso. E eu defendo aqui o profeta, eu defendo aqui o irmão Brana até o meu último suspiro. Porque o irmão Brana pregou a verdade. Ele pregou aquilo que Deus mandou que ele falasse. Ele nunca mandou o senhor, filho dele, o senhor José Brana, fazer essas coisas. Tirar o povo da palavra e dar a ele o tablet, porque através do tablet o povo vai ter que ficar em casa. Olha aqui a contradição, como isso é contraditório. Deixa eu fazer uma observação aqui com você. Vem aqui comigo, venha devagar aqui, pensa aqui comigo. Ora, se a voz de Deus só se escuta se for nessa doutrina anátema chamada Aperto Play. Eu quero que você me acompanhe aqui. Vamos raciocinar comigo aqui. Olha só, o Aperto Play diz que você só escuta a voz de Deus só ouvindo as fitas. Só ouvindo as fitas do profeta. Deus não fala mais através aqui da Bíblia Sagrada, porque eles praticamente anularam a Bíblia. Nem Bíblia eles querem ler mais. O negócio é só escutar a fita em casa, que é a voz de Deus. Não precisa mais de nada. Agora eu pergunto a vocês aí do Aperto Play, vocês que são idólatras de José Brana, se o Aperto Play já é tudo, e por que o William Brana vai ter que ressuscitar nessa ressurreição isolada que vocês criaram? Hein? Por que o William Brana vai ter que ressuscitar na ressurreição isolada para vir pregar os trovões e pregar a fé do rápido? Mas a fé do rápido, você não diz que está no Aperto Play? Que é a voz de Deus? E por que isso? O irmão Brana disse assim, o evangelismo tem que continuar em todo o mundo. Nós temos que permanecer firme, como está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 11. O quíntuplo de Efésios. O irmão Brana
você só ouvir as fitas e um monte de cego. Vocês estão cegos, tudo cegados. E tudo nessa idolatria, que isso é uma pouca vergonha para vocês. Vocês deveriam ter vergonha na cara, o que está faltando em vocês. Você deveria olhar mais para a luz da palavra do dia. Vocês têm que olhar para a luz da palavra do entardecer, para não ficar nesse ismo, nessa pouca vergonha, dessa idolatria aí. É preciso imediatamente se arrependerem. Porque se vocês não se arrependerem em desprezar a Bíblia Sagrada de Deus e dar para o povo um tablet, dizendo que Deus está só nisso aí, vocês precisam se arrepender, pois o destino dos senhores não é salvação, é perdição, se não se arrependerem, e o final é tribulação, é grande tribulação. Digo e afirmo e reafirmo, essa doutrina do aperto play, isso é mais falso do que o diabo. Tem nada a ver com Deus, não. Eu dou um conselho para você, meu irmão do aperto play. Você que foi iludido e foi enganado. Sai disso aí enquanto há tempo. Não, não sai não, porque é um profeta. O irmão Branham disse que José Branham seria um profeta. Então, eu vou ficar com o profeta. Então fica. Vai crer num profeta que está levando o povo para fora da palavra. Tu vai ver qual é o término disso. Você vai ver qual vai ser o final disso. Ele pode ser profeta 500 milhões de vezes, mas está pregando uma coisa que não está contextualizado com a palavra de Deus, é falso da mesma maneira. Não importa se ele seja filho de William Branham, ele pode ser filho do Papa, como eu já falei, mas é falso da mesma maneira. Entende? Então está na hora de começar a botar a cabecinha para funcionar, meus irmãos. Saia dessa idolatria com o nome do Senhor José Branham. Saia dessa idolatria. Eu não estou aqui contra José Branham. Eu estou pregando aqui contra o espírito. São espíritos sedutores, espíritos enganadores que levam as pessoas para a perdição. O Senhor José Branham é um homem digno, é um homem de Deus, é um homem honrado. Sim, claro que é. É o filho de um profeta. Sim, claro que é. Como o pai dele falou que ele seria um profeta, não o profeta. Ele é profeta. Um profeta é um pregador. Um profeta é um vidente. Entende? Eu também sou profeta. Eu também aqui no Brasil, como tem outros profetas na mensagem aqui no Brasil, eu também sou um profeta. Mas nem por isso fica aí me gabando que sou profeta. Não. Eu quero saber qual foi a profecia que José Branham já profetizou. Eu gostaria de saber dos senhores qual foi a profecia que José Branham já profetizou e aconteceu. Mas eu creio que ele seja um profeta. O pai dele falou, eu não estou aqui descrendo. Mas se ele é um profeta, ele tem que começar a profetizar para fazer jus ao cargo de profeta, à unção de profeta, ao dom de profeta. Um profeta já nasce profeta. Infelizmente. Isso aqui, para os dias atuais, dentro da mensagem, é um dos maiores enganos. É um dos maiores enganos. Por quê? Porque partiu de dentro da própria casa do profeta, através do seu próprio filho. Eu acho que o irmão Branham está estremecendo no túmulo, dizendo, mas para que meu filho foi fazer isso? Aonde é que meu filho está com a cabeça? Eu não mandei fazer isso. Eu não ensinei isso, José. Eu não ensinei isso. Você está errado. É isso que o irmão Branham, se tivesse hoje vivo, ia mandar tudo se converter, a começar pelo próprio filho dele.
É isso que está precisando do povo. Então, meus irmãos, mais ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Isso aqui, ó, é anatomismo. Isso aqui é um anatomismo dentro da mensagem. Isso aqui é o maior engano que temos hoje atualizado dentro da mensagem. Por quê? Porque partiu de dentro da própria casa do irmão Branham, do seu próprio filho. É anatomismo. E Paulo aqui continua reafirmando. É prego batido e ponta virada. Ele repete e diz, no versículo 9 de Gálatas, capítulo 1, ele repete e reafirma, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, seja falso, seja excomungado. Se alguém dentro da mensagem recebeu uma outra mensagem que não seja aquela mensagem original que Deus enviou através do seu mensageiro, o sétimo anjo, o irmão Branham, se tiver pregando outra mensagem, então isso é diabólico, isso não é de Deus, isso não é Deus, isso é Satanás transfigurado em anjo de luz. É isso que acontece. Olha aqui o livro, olha aqui o livro sagrado, o livro que nós devemos caminhar nele. Esse livro, este livro, é a luz para os meus pés. Esse livro é o meu guia. Esse livro é a lamparina da minha alma. A Bíblia Sagrada, o livro sagrado de Deus. Aqui não é nada de aperto play. Aqui é a palavra soberana do Senhor. Eu escuto a voz de Deus. Deus fala comigo através de sua palavra. Essa palavra, ela é soberana, porque é a palavra do Deus vivo, do Deus de Israel, o Todo-Poderoso, o Senhor da glória, o Rei da glória. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor ao Deus de Israel. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém.